Hoje a gente vai falar sobre as várias funções da mulher e a busca desse equilíbrio, como não se perder aí nesse caminho com a convidada Sheila Ortiz. Vamos aguardar o pessoal entrar, avisar as pessoas que teve um errinho aqui no sistema, né, de comunicação, mas vamos lá. Agora vai rolar. Vai rolar, a Sheila já entrou aqui. E aí, minha gente? Agora vamos fazer a live. Deixa eu entrar aqui. Semana passada, Sheila, tentei fazer uma live e a gente não conseguiu adicionar. Agora... Boa noite, linda. Boa noite, dona moça. Ai, vamos insistir que as pessoas divulguem essa live para o máximo de pessoas possível. Te peço desculpa. Gente, eu preciso contar para vocês que eu jurava que era às 8. E sabe quando tu olha de relance assim, a arte e fica com o cérebro? É às 8 horas. Pronto. É 8, né? Talvez tu... Pode ser por isso. E detalhe, eu vou te falar uma coisa, amada. Sabe que eu te amo, né? Eu só aceitei fazer live essa semana porque era com você. Porque eu tô em mudança e tá uma confusão a minha vida, né? E tem tudo a ver com esse tema maravilhoso dos papéis da mulher. E por isso que eu faço questão de poder falar, tem muita coisa acontecendo. E você é uma pessoa muito especial, então eu jamais ia recusar fazer uma live com você. Vou pedir aqui para vocês me ajudarem a compartilhar, estou compartilhando para os meus seguidores também, para a gente poder se redimir aí. Tô mandando aqui. Vou mandar aqui também. E puder ajudar a encaminhar as lives. Tô mandando aqui também. Melhorou, meu. Juliana, compartilha a live aí para 20 pessoas, por favor. Quem tá entrando, meus queridos. Só o áudio agora ficou baixo, depois que a gente clicou ali. Será que... Deixa eu ver, fala aí. Como que tá o som aí, gente? Pra mim, eu te ouvindo tá bom. Compartilhem aí. Vamos aumentar agora que, né, todo mundo botou a notificação aí para 19. Falou, boa noite, é porque eu não conseguiria às 19 horas. Você mentalizou, então quero participar da live. Nossa, ajudem aí, gente, a compartilhar, porque a gente atrasou um pouquinho. Dispara lá nos grupos de WhatsApp para a gente poder conversar. Ainda mais esse papel que me encanta, que são os diferentes papéis da mulher. Eu estava refletindo, Lu, falei para o Gilmar ainda. Eu sou muito doida. Como é que eu aceitei fazer live? É só porque é a Luciana mesmo. Luciana, eu não vou nem mostrar como é que estão as coisas aqui, porque nós sou louca maluca. Eu estou no meio de um monte de caixa. Um monte de caixa. Então, assim, eu tô numa fase muito legal. Eu falei, gente do céu, que doideira. Hoje foi um dia, Luciana, que eu digo assim, ó, hoje foi um dia de exercícios de funções diversas da mulher, pra mim. Foi demais. Eu comecei o dia arrumando coisa da mudança. Aí, eu tenho filhos, né? Então, o Eduardo tá com 12 e o Heitor tá com 10. São fases muito diferentes. Aí o Eduardo, mãe, vamos no shopping. Pensa, eu tendo que fazer um monte de coisa, larguei tudo, fui pro shopping. Fui almoçar no shopping, eu e meu filho só. Passamos umas 3 horas passeando no shopping, aquele momento mãe e filho. Chegamos em casa, o Gilmar estava voltando de Alphaville, com mais um monte de coisa, ele não estava bem. Então lá entra a esposa. Aí, porque o Gilmar fez uma cirurgia, então ele tá se recuperando, a hora ele fica bem, a hora ele não fica. Aí teve que deitar. Nisso, vai eu começar a arrumar as coisas da mudança, assumindo um outro papel que é de frente. Aí depois chega o outro filho, de 10 anos. Aí pediu atenção, foram jogar, os dois jogando futebol. Mãe, olha aqui, vem ver. Aí fui lá assistir um pouquinho. Aí depois eu disse, gente, não dá, não dou conta, eu preciso arrumar as coisas da casa.
E aí tinha mais trabalho para fazer. E agora a live, meu gente do céu, esse foi um dia com um monte de coisas. E essa é uma realidade sensacional. Aí, para terminar o dia, eu pensei, a live é às 8 horas, na minha cabeça. As crianças estão com fome. Vamos sair, vamos aproveitar aqui para conhecer a cidade, vamos andar e vamos conhecer as cafeterias. Eu estou em Indaiatuba, Luciana. Cidade maravilhosa, tô apaixonada, apaixonada pela cidade. Aí a gente começou a andar aqui ao redor para conhecer. Eu tenho 14 cafeterias ao redor de 350 metros da minha casa. 14 cafeterias. Vamos em alguma. Aí a gente foi. Foi uma delícia. Só eu e as crianças. O Gilmar ficou em casa descansando. Aquele tempo maravilhoso. E quando eu tava voltando a pé, né? Aí eu tava pensando justamente assim: o que é ser mulher? Será que ter um tanto de função é fácil ou é difícil? É complexo? É simples? É leve ou é pesado? E aí me veio uma clareza assim no meu coração. Já foi pesado para mim. E eu nem exercitava tudo que eu exercito hoje. Hoje eu vejo, é difícil. Não podemos nos enganar que é fácil, porque não é. É complexo, mas pode ser leve. Eu me diverti hoje. Eu tô com meus pés doendo, de tanto que eu fiz. Mas foi divertido, foi um dia leve. Foi um dia que, apesar de tantas coisas, eu vejo assim, ó, está leve. Mesmo que seja complexo, mesmo que seja difícil, pode ser leve. Eu não sei a vida de quem tá aqui, né, como é que tá. Você trabalha, você provê sua casa. Muitas vezes, a grande parte das mulheres hoje são as provedoras dos lares. Né? Trabalha, tem seu sustento. É muito difícil hoje em dia encontrar uma mulher que ela não é a que sustenta, a que faz o seu dinheiro, a que produz, ou a independente, né? As mulheres, a maior parte, até também das suas seguidoras, também são mulheres independentes, das minhas também. Mulheres de carreira, mulheres que têm seus compromissos, né, de trabalho. Eu queria saber de vocês aqui. Quem são vocês que estão ouvindo a gente? Vocês, quem aqui faz o seu próprio dinheiro? Só me conta aqui, eu faço. Só para a gente ter uma ideia de com quem que a gente está falando. Quem é que se movimenta aí para ter seu próprio dinheiro, a sua própria renda, o seu próprio propósito, os seus próprios projetos? Só para a gente ter uma noção do que a gente está falando. Enquanto isso, eu quero saber de você também, Lu. Como é que estão as coisas aí no Rio? Como é que você tá? Você tá tão bonita, tô com saudade de Pois quero é, te ver. um abraço, né, Sheila? É. Um abraço, bem abraçado. Aqui tá tudo indo. Eu não tenho muitas funções assim, né? É o que eu falo para as minhas seguidoras. Eu falo muito assim, que eu tenho os meus dias mais tranquilos, meu café com mais calma, eu acordo, vou pra academia, mas eu falo, não se comparem comigo, porque eu não sou mãe, eu não tenho marido, eu moro sozinho, eu trabalho de casa. Então eu sempre tento trazer essa realidade, porque acontece muita comparação também. Né? Então eu sempre bato nessa tecla para ninguém comparar com ninguém, né? A vida, outro dia eu estava com uma mentorada agora com um trabalho no hospital, tentando não, né? Ela tá trabalhando ali para ser esteticista e tem duas filhas gêmeas e tem um marido. Então, tipo assim, a minha vida e a dela é completamente diferente. Né? Então, assim, isso é muito importante a gente não trazer essa comparação. Eu trago muito aqui um valor que é alto para mim, que é qualidade de vida. Então, eu trago muito isso aqui, né? Eu tô na praia, tô jogando meu frescobol, tomando meu café, preparando minha comida. Só que, né, eu não tenho algumas funções que muitas mulheres aí têm. Então, fica um pouco mais fácil de administrar, né? Não, Lu, querida, quando você colocou aquele tema, né, de diversas funções da mulher, eu pensei, cara, eu sou essa pessoa. Eu sou Por a isso que eu pessoa chamei aqui. Eu sou a pessoa certa para Lu convidar. Meu Deus. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu acho que uma coisa que ela falou aqui muito séria é não se compare. Independentemente se a pessoa deve viver uma vida parecida com a sua, né? Eu tenho dois filhos meninos, que dá muito trabalho, né? Porque eles consomem bastante energia, eles pedem muita atenção, eles fazem muitas coisas, são muito ativos, então eles exigem bastante. E só que, ao mesmo tempo, eu percebo que muita coisa foi mudando ao longo do tempo em mim. Não é só sobre as circunstâncias.
queria muito falar com você sobre isso, porque às vezes a gente acha que para ficar tudo bem, as circunstâncias ao nosso redor têm que melhorar. Tipo, quando as crianças crescerem vai ficar melhor. Quando eu fizer mais dinheiro vai ficar melhor. Quando eu casar vai ficar melhor. A gente às vezes cria fantasias de que se as circunstâncias mudarem, vai mudar. Mas eu preciso alertar você sobre algo. E é por isso que não dá para se comparar. Cada pessoa tem um processo interno e uma estrutura emocional para lidar com as situações. E o que vai fazer de você uma pessoa que tem uma habilidade de tornar leve é o seu coração, é o seu interior, é o seu desenvolvimento. Por isso que pessoas como a Luciana, como eu, a gente ajuda as pessoas a se curar. E aí, independentemente da Luciana ser uma pessoa que não tem ainda filhos ou não é casada, ela tem as ferramentas para ajudar quem tem filhos e quem é casada, porque ela é mulher e porque ela tem as ferramentas certas. E eu também. Ou seja, nós estamos aqui para servir vocês, independente. Não é a partir do nosso olhar, é a partir do seu olhar. Porque você tem os recursos que você precisa, você tem toda a sua história, tudo que você carregou até aqui tem dor, mas também tem recurso, tem cura. Então, dentro de você, quando você acessa uma leveza interna, essa leveza interna se expande para o exterior. E aí, independentemente das circunstâncias, tudo fica bom. Oi, Keila, linda! Beijo no seu coração, nossa amiga em comum. Lu, eu não sei, eu sei que a gente está um tempo sem se falar, mas assim, a minha vida hoje, ela tá meio de cabeça para baixo, numa situação que assim, os meus seguidores, geralmente, alguns já sabem, o Gilmar descobriu um tumor não faz muito tempo. Foi uma coisa muito rápida. Ele descobriu esse tumor, foi em setembro. E ele, em 3 semanas, já operou. Em dia 10 de outubro, ele operou. E era já grande o tumor. Já estava... Ele teve que tirar todo o estômago, teve que tirar a parte do esôfago, tirou todo o baço e tirou a ponta do pâncreas. Então, eu tinha, gente, aqui, ó, eu quero falar com mulheres. Eu tinha, vamos dizer assim, uma certa tranquilidade na minha vida, que era ter ao meu lado um homem que fazia tudo. Viril. E eu me deparei com uma situação onde o meu homem está fragilizado. Onde ele não pode fazer força física, onde ele está em recuperação, onde ele enfrentou um câncer, está enfrentando um câncer, então ele vai precisar agora continuar o tratamento. E aí talvez as pessoas me perguntem assim, como é que você está? E eu preciso te dizer que eu não sei como. Quer dizer, eu sei como. A verdade é que, sim, eu poderia dizer que eu estou mal, mas a verdade é que espiritualmente eu estou tão forte, que eu não consigo reclamar. Não consigo. Eu tenho uma sensação de que o Gilmar ficou mais forte e não mais fraco. Apesar de fisicamente, isso eu quero falar com as mulheres sobre isso. Porque a gente tem uma expectativa de que o homem tem que ser aquele cara que faz tudo, o cara que resolve todos os seus problemas, a gente quer um homem... Só que às vezes a gente esquece de olhar para o homem forte espiritual, forte internamente. O homem firme em propósito, firme na palavra. Então, por exemplo, o Gilmar é um cara que não reclama. Ele pode estar com dor, ele faz aquela cara assim, fala assim... Louvado seja Deus, glória a Deus, sabe? E ele vai lá, descansa, deita, porque tem que deitar, tem que dar uma descansada. Mas eu não vejo ele reclamar, não vejo ele, sabe, fazer manha, tipo, dizer, não vejo nada. Eu vejo ele tentando fazer o que ele pode. Então, ele que faz os telefonemas, ele que contratou o caminhão de mudança, ele que resolveu tudo que ele podia fazer. Só que, ao mesmo tempo, é óbvio que a gente como mulher, meio sem chão. Porque eu já estava acostumada, Lu, a não carregar nenhuma sacola. Mas deixa eu contar o que eu fiz. Porque acho que vocês vão perceber algo muito legal. Eu tenho 2 filhos homens. Um de 12 e um de 10. Ao invés de eu fazer o que eu fiz antigamente, porque eu era uma mulher de aço, e hoje eu sou uma mulher de seda, né? Tanto que tem um livro, deixa eu ver se tem um aqui, ó. Meu livro aqui, ó. Como ser mulher de seda se o mundo te exige ser de aço. O que aconteceu? Eu pedi ajuda para os meus filhos.
O Eduardo, de 12 anos, me surpreendeu de tal forma que eu fiquei assim, meu Deus. Ele agiu não como um menino de 12 anos, ele agiu como um homem de, sei lá, 19, 20, fazendo força muscular, iniciativa, proatividade, sabe? Vendo tudo, ajudando o pessoal da mudança, levando caixa pesada. Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Olha, aqui, ó. Olha como tá grande esse guri. Meu Deus, enorme. Tá enorme, tá a coisa mais linda. Eu sou muito grata a você, meu filho, porque você é incrível. E sabe, o menino que tomou, não limpa, é um bom beijinho de mãe, tá se transformando num cara assim, ó, que dá um orgulho, sabe? Tipo assim, ó, ele tá entendendo que é ser viril, sabe? Que a importância da virilidade, do ser masculino, de que carrega sacola. A gente foi no shopping, é ele que carregou a sacola, daquele, sabe? As compras, é ele que carrega. Então, assim, a gente tá aproveitando essa situação para dizer para eles, ó, a mãe não dá conta, entendeu? Eu sou mulher também, sou mãe, eu tenho tanta coisa para fazer. Eu tenho usado muito a palavra autorização. A mulher precisa, primeiro de tudo, se autorizar, né? Começa daí. Então, eu acho que o principal desafio é esse: a mulher se autorizar a ser mais leve, a pedir ajuda, né? A começar a abrir esse espaço. Então, começa enfim, essa palavra veio muito forte para mim num curso que eu fiz, que eu ajudo as mulheres a se autorizarem a ser quem elas são. E aí isso precisa estar nesse feminino, abrir esse espaço, pedir ajuda, e aí tu vai se surpreender, porque o outro tem mais força do que tu imaginava, né? Que a gente vai inferiorizando o outro, que não, ele não vai dar conta. Quem disse? Né? E uma coisa que eu aprendi contigo, dona Sheila, no curso, e que eu às vezes falo até para as minhas alunas, que é uma das forças que eu tenho no meu trabalho, é olhar para todas as minhas clientes e saber que todas elas são capazes. Então, tipo assim, isso traz muita força pro meu trabalho, sabe? Eu não duvidar de ninguém. Eu sempre sei que a pessoa, se ela não sai dali, é porque ela não quer ainda, precisa perder um pouco mais, mas eu acredito fortemente em todo mundo que passa na minha frente. E eu acho que é isso que falta nas pessoas, né? Acreditar que o outro dá conta. Exatamente. E assim, e dar conta dentro do limite, dentro do que você precisa, e não de tudo que você quer. Um exemplo que eu vou dar para vocês, assim, eu gosto muito de conversar contigo, eu gosto muito dessa leveza, eu adoro as nossas lives. Para mim é um bate-papo. Eu já me mudei, eu fiz um cálculo. Sabe quantas vezes eu me mudei, Lu? 22 com essa. 22 vezes. E aí, toda vez que eu, principalmente na fase adulta, quando eu me mudava, eu queria deixar tudo pronto o mais rápido possível. Eu comecei a mudança pra cá, foi Faz o quê? Quando é que foi, Eduardo? Que a gente se mudou pra cá? Quinta-feira. Que dia é hoje? Segunda? Então, pra mim, na minha cabeça, eu tinha que estar tudo resolvido. Tinha que estar já decorada a casa. E aí eu olho pra minha casa e não tá como eu quero. E eu digo assim, ó, e eu tô cansada, por exemplo, né? Tava com dor nos meus pés ontem. Vou tomar um banho de banheira. Chega! Tipo, eu vou tomar um banho de banheira, não vou fazer mais nada. E fiquei no meu banho de banheira, me curtindo, sabe? Orando, descansando, graças a Deus, alegre. Porque o que acontece? Eu tinha um princípio antes, na verdade não era um princípio, era uma crença. Porque princípio é diferente de crença. Eu tinha uma crença de que eu tinha que acabar as coisas o mais rápido possível. Isso é do masculino. Fazer, realizar. Fazer rápido, mais rápido possível. E eu tinha muito isso. Que quando eu olhava, por exemplo, se eu olhasse uma mesa, ela estava bagunçada, quando eu começava a arrumar, eu só podia parar quando tivesse tudo pronto. E eu tinha essa crença muito forte em mim. E é uma coisa que eu trabalhei em mim, foi estar presente e prestar atenção em mim no processo. Porque, às vezes, presta atenção você que está nos ouvindo. Às vezes, você presta atenção no processo e não presta atenção em você. Você presta atenção no método de fazer as coisas, nas obrigações que você está fazendo, nas suas tarefas. Você presta atenção e faz com perfeição, eu tenho certeza. Você que está aqui ouvindo a gente, eu tenho certeza disso. Até porque a maioria que falou
que faz seu próprio dinheiro, né? Que é independente. E mulher, quando se propõe a fazer algo bem feito, ela é melhor que o homem. E a gente sabe disso. A mulher ela é muito determinada. Só que tem um cuidado que você tem que ter. Quando você faz uma coisa bem feita, às vezes você se propõe a fazer e você coloca essa coisa acima de você. Você coloca aquilo como objetivo. E eu fazia muito isso. Ah, aquele trabalho tem que finalizar, um projeto que tem que acabar, uma casa que tem que limpar, não importa. Você coloca aquilo na sua cabeça e você quer fazer e você passa por cima de si mesmo. E às vezes, no meio do caminho, você até pode se machucar. Em todos os sentidos. Isso pode gerar um autoabandono emocional muito, muito sério. Eu já vi mulheres com burnout por conta disso. E eu já tive isso. Engraçado, eu sou o oposto disso, Sheila. Você é o oposto mesmo, eu sei. Você ensina muito a desfrute no caminho. Só que a grande parte das mulheres não é assim. O negócio é fazer, eu falo assim, eu vou fazer uma linha. Se eu fizer mais, tá tudo bem. Tipo, sabe assim, quando tá com dificuldade de começar alguma coisa, eu vou fazer uma linha, eu vou escrever uma frase, eu vou olhar só as fotos e depois aí no fim, vai fluindo e eu vou fazendo mais. Mas é o princípio, faça alguma coisa que eu digo. Tem que dar um passinho. Aí eu tô com dificuldade de fazer? Não, vou fazer só o mínimo que der. E aí eu faço o mínimo. Só que desse mínimo, tu vai se empolgando e acaba... Só que daí você vê valor no que você faz. E aí você consegue até celebrar o que você faz. Sim, aí eu faço... Não, tipo, eu ia fazer só isso, mas não. Agora eu me empolguei. Aí eu quero fazer aquilo, mais daquilo. E não porque eu tenho que acabar aquilo. E perfeito. E assim, ó, por exemplo, quando a gente fala de múltiplas funções, vários papéis da mulher, se a mulher é autoexigente demais, ela tá sempre com a sensação de dívida. Só um pouquinho. Ô filho, fecha a porta do teu quarto, tá dando muito barulho aqui. Heitor, obrigada. E essa sensação de dívida, ela é horrível. Eu tive muito isso na minha vida. Com a sensação de que nunca é suficiente. Tem que fazer mais, tem que fazer mais, tem que fazer mais, tem que fazer mais. E uma coisa que eu tenho percebido hoje, né, que é o que traz leveza, é você fazer com presença um monte de coisas. Quando você faz várias coisas, mas faz com presença, tudo fica diferente. Você tem que dar atenção para um filho. Se você faz meia boca, porque você está preocupado com outra coisa, você vai se sentir culpada. Agora, se você consegue sair daquele papel que você fez, estava fazendo trabalho, e você vai lá e sentar com o seu filho, olhar olho no olho, ouvir ele, contar história, viver aquele momento que não é só para o filho, é para você também. Porque as memórias são você que vai carregar. Você vai lembrar do seu filho quando ele era pequeno. Você que vai lembrar das memórias. Vai pegar um tênisinho mais novo. Nossa, eu lembro quando ele vestia essa roupa. Você que vai viver isso, não é só sobre eles. Porque às vezes as mães, elas têm a percepção, elas acham que a presença, só o filho que precisa. Porque ele precisa da presença da mãe. Não, mas você também precisa. Porque você está exercitando a maternidade. E isso é uma dádiva. Estar presente por inteiro em cada processo. Então, vamos imaginar que você falou aí. Faz um pouco, né? Alguma coisa que você não fez até o final. Mas faz com presença. Aí você vai fazer uma outra coisa. Faz com presença de novo. Aí você vai fazer outra coisa. Faz com presença. E aí, outra coisa importantíssima que eu quero dar um de alerta aqui. Tá? Cuidado para você não ser só atenta quando você faz as coisas para os outros. Porque é muito comum, e eu sei que tem um monte de gente que vai se identificar. Você faz as coisas muito bem feitas para os outros. E quando chega na hora de fazer para você, você não faz bem feito. Você faz de qualquer jeito. Até comer. Até a comida. Eu queria que tu falasse um pouquinho que... É claro que a gente precisa distribuir, né? Tipo, a energia ali em todas essas funções. Mas existe uma ordem também nas funções, né? Fala um pouquinho disso. Que a primeira que vem antes de todas é a mulher e que é a primeira a ser negligenciada, né? Exatamente. Então, o quanto é importante a gente, que é o alicerce de tudo, que é o que tu falou, né? Para os outros faz, que aí tá no externo, para fora, para todo mundo, que é o masculino, esse mundo externo, mas se deixa de lado, que é a base, né? Então, né? Tem algumas ordens aí, que é a mulher, depois a esposa, depois a mãe, depois, né? E o profissional, aí, enfim. Mas não se perder da mulher, que é o alicerce de tudo, né? Perfeito. Sistemicamente falando,
nós precisamos pensar na ordem da existência. O que existe antes? Quando a gente fala de precedência e prioridade. Então, o que precede? O que vem antes? Vem você ou vem esse relacionamento? É só você pensar. Quem nasceu antes? Né? O que originou antes? Você vem antes do seu relacionamento. Então, você precisa se relacionar primeiro com você. Essa é a primeira ordem de relacionamento. Aliás, eu costumo dizer, não adianta você fazer um monte de trabalho para se relacionar com outra pessoa se você não se relacionar bem com você. Se você não se amar, se você não perceber o que lhe falta, senão o que vai acontecer? Tudo que o outro te oferece vira migalha e você se apega e gera uma relação de codependência. Por isso que você tem que estar inteira. Eu comigo, eu por mim. E aí eu vou dizer, isso é sistemicamente. Tem algo que para mim, é além do sistêmico, que daí a Lu conhece, que para mim, antes de qualquer relacionamento, é eu e Deus. A minha relação com Deus é a prioridade. Então eu, por exemplo, todo mundo sabe aqui em casa que o meu relacionamento com Deus é prioridade. Então eu sirvo a Deus. Eu vivo essa relação. Eu comigo, eu com Deus. Deus em mim. Depois disso, aí começa o relacionamento com o outro. Então, eu vou falar de uma relação comum, depois vou falar de uma relação que eu vivo, para vocês entenderem que existe diferença. Uma relação comum é assim. Você se relaciona com você, Deus em você, e aí você vai se relacionar, por exemplo, com um homem. Vamos imaginar que esse homem é o pai dos seus filhos. Primeiro é mulher e marido, ou seja, você e ele como namorados. Depois é ele como pai. Depois é você e seus filhos. Então, e depois é que vem as outras relações. Mãe, depois. Pai, depois. Quando se casa, a prioridade é a família que você criou, não é a família de origem. Você se desliga da família de origem e você vai para a relação com a família que você criou. Então, você com Deus, você com seu namorado, marido, né? Que é a versão namoro mesmo. Depois você e o pai dos seus filhos e aí os seus filhos. Aí vem a sua maternidade, a relação direta com eles, enfim. Aí a sua relação com o primeiro filho, a sua relação com o segundo filho, com o terceiro filho, que vai ser diferente, porque eles têm demandas diferentes. A relação com o menino vai ser diferente da relação com a menina, porque são demandas diferentes. Aí vamos lá, no meu caso, eu me separei do meu primeiro marido e aí casei de novo. Então, como é que funciona essa ordem? Eu comigo, eu por mim, Deus em mim. Precedência, meus filhos, que são menores de idade. Então, eles vieram antes do meu atual marido. Eles são precedentes. O meu primeiro marido sai do processo, torna uma relação vinculada como pai dos filhos. Então, precedência, meus filhos. Prioridade, meus filhos. Por quê? Porque são menores de idade. Depois, a minha relação com o meu marido. Aí depois, em relação com outras pessoas. E aí uma coisa que é, vamos dizer assim, um pouco polêmica, que é muito comum as pessoas confundirem, é a relação com o trabalho. No caso da mulher, aí vão dizer, é muito, como é que é? Machista ou algo assim. Não, gente, é uma questão de ordem. É a leveza da mulher, tá? A leveza é você com Deus, você o seu cônjuge, digamos que veio antes, no meu caso, vai ser meus filhos, porque eu me separei do primeiro, e assim vai, e o trabalho sempre vem depois da relação familiar. Primeiro é família, depois o trabalho. Por quê? Vamos lá. Do ponto de vista prático, o trabalho parece ocupar um lugar maior. Estão ligando para mim. É por uma questão de tempo, tipo que às vezes você fica lá 8 horas no seu trabalho e tal, e aí você tem uma impressão de que ele vem antes, de que ele é prioridade. Mas escuta o que eu vou falar. Prioridade e precedência não tem a ver com tempo. Tem a ver com postura. Com onde está o seu coração. Onde está a sua postura interna. Onde está a sua energia, a sua atenção profunda. Ok? Então, o que acontece? Quando eu penso trabalho, eu penso que o trabalho serve quem? No caso da mulher, a gente tem que pensar que o trabalho serve à família.
depois serve o mundo. Depois serve o mundo. Então vamos lá. Eu, por exemplo, e você, Lu, como a gente trabalha com cura, com desenvolvimento pessoal, mais do que nunca a gente tem que pensar que o nosso trabalho serve primeiro a nós mesmos. Então, o meu trabalho, como eu trabalho com cura há mais de 20 anos, ele tem que servir a mim. Porque isso gera coerência. Ou seja, tudo que eu vou entregar para o meu público, para os meus clientes, tem que ter passado por mim de alguma forma. Eu tenho que acreditar nisso, no que eu estou entregando. Se eu não acreditar no meu cliente, não acreditar nisso também na minha vida, eu vou ser incoerente. E ó, tá cheio de gente incoerente no mercado, tá? Abra os 2 olhos, os ouvidos, o coração para poder perceber as coisas. A primeira coisa que eu digo assim, ó, toma como validade, né? Não as fotos que a pessoa tem com gente famosa. Toma como validade o tanto de hora de experiência, o tanto que a pessoa é coerente na vida dela, porque existe muita incoerência, tá? E aí, quando a gente começa a perceber que existe essa postura de olhar para o trabalho me serve, ou seja, é uma forma de me relacionar também com Deus, porque quando eu trabalho para que Deus haja através de mim no meu trabalho. Então, no meu caso, eu me coloco como instrumento sempre. E detalhe, não é só porque eu trabalho com cura, você aí, quem trabalha com salão de beleza, quem trabalha com vendas, quem trabalha com qualquer coisa nesse sentido, comércio, enfim, qualquer coisa que você trabalhe. Às vezes tem muita gente aqui que trabalha com massoterapias, né? Terapias de modo geral, às vezes lojas, enfim. São públicos comuns, né? Ou, é dentista, advogada, não sei o que você faz. Mas tudo que você faz, primeiro tem que servir a Deus, como instrumento. Porque se você faz assim, dessa forma, você faz com uma excelência extraordinária. Você não faz só com uma excelência natural, que é o que já esperam de você. Porque já esperam de você competência, já esperam de você que você seja boa no que você faz. Mas quando você faz para Deus, você faz com uma excelência. A excelência de quem adora e louva com o que faz. Então, eu louvo a Deus com o meu trabalho. Eu adoro a Deus com o meu trabalho. Muda tudo. O trabalho não passa mais a ser natural. O que você faz não é mais natural. É extraordinário, é sobrenatural. Porque é para Deus. Então, quer saber como, o segredo meu, pessoal, como que eu faço para ter uma vida leve? Eu ofereço o meu trabalho para Deus, a minha maternidade para Deus, eu sou esposa para Deus. Como assim, Sheila? Quando eu vou fazer a minha oração e quando eu vou exercer um papel de mulher, eu ofereço o meu papel a Deus primeiro. Eu digo, Deus, que eu seja a esposa que o Gilmar precisa, a mulher que ele precisa. Que eu seja a mãe que o Eduardo precisa, que eu seja a mãe que o Heitor precisa, que eu seja a filha que os meus pais precisam, né? E que eu preciso. Que eu seja a profissional que os meus clientes precisam. Que eu seja a pessoa que esse mundo está precisando, que o mundo precisa de luz. Que eu seja a luz para iluminar a escuridão. Então, um princípio, isso é princípio meu, é que se tudo que eu faço é primícia, eu entrego para Deus, primeiro, eu vou fazer com o meu melhor. Porque eu estou fazendo por excelência. Então, sabe o que acontece com você? Muda seu panorama de vida, porque você não reclama mais. Você presta muito mais atenção no que está acontecendo e você se faz perguntas. Se uma coisa deu errado, você se faz perguntas: o que eu fiz aqui que deu errado? Em vez de culpar os outros, em vez de ficar chateado com alguém, né? Porque às vezes acontece uma coisa que você fica chateada. Então, peraí, em vez de eu pegar e colocar nome de uma pessoa na minha chateação, porque a coisa mais comum do mundo do ser humano é culpar alguém de algo que acontece de ruim, é você primeiro se questionar: o que eu posso aprender com isso? Se deu errado, mas peraí, o que eu posso aprender? Eu gostaria de todo o coração que vocês escrevessem só essa frase: o que eu posso aprender? E uma interrogação. Porque essa é uma pergunta, se você faz ela todos os dias, você nunca vai terminar o dia do mesmo jeito. Você sempre vai terminar o dia pensando: o que eu aprendi hoje? O teu dia tem que ter valor. A gente tem que aprender a parar de contar as coisas semanais e parar de contar as coisas mensais e anuais. E muito porque assim, ó, as pessoas fazem balanço do ano no final do ano. Meu amor, você tem que fazer o balanço do teu dia.
não do ano. É o balanço do teu dia. Uma coisa que você tem que se perguntar, por exemplo, todos os dias é: o que eu comi hoje? Será que o que eu comi hoje tá me fazendo bem? Tá me dando energia ou tá me tirando energia? Como é que tá meu sono? Eu tô meio cansada com isso. O que que eu comi hoje que eu não tô. Eu leio muito meu corpo, né? Graças a esse horário feminino é muito lindo, né, Sheila? Eu sou muito conectada com o meu corpo. Eu não tô com algum sentimento. O que que eu tô sentindo? Ah, tá. Aí eu nomeio o sentimento. De onde que veio isso? Aí pra ver se vai demorar a passar ou não. De onde que veio? Porque aí tu já tem uma noção. Ah, tá, isso aqui. Então vai 2 dias assim, eu já sei. Ah, tá, isso aqui não, eu tô bem. Ou, sabe? Eu vou lendo meu corpo o que eu, se eu não dormir bem, o que eu comi ontem à noite? Se eu, sabe, eu estou muito atenta, assim. Perfeito, Lu. E meninas, vocês têm que aprender a ler o corpo, porque assim, ó, corpo é veículo de comunicação da alma. Eu E tava a alma, ela é emocional. no Murilo Gun, eu até vou fazer um reel sobre isso, que ele diz que o Murilo Gun é maravilhoso, né? Tu já É, aí pois. eu faço foi a segunda vez que eu fui no Fé no Flow ali dele, e ele diz que quando a gente recebe uma carta, né, entrega uma carta e uma multa. Não é legal receber uma multa, mas não fica bravo com o carteiro, né? E quando é uma notícia boa também, não fica feliz com o carteiro, né? E o nosso sentimento é o carteiro, a gente não pode ficar bravo com o sentimento, né? A gente tem que receber esse sentimento, né? O que que ele como um mensageiro e não como algo ruim, sentimento bom ou ruim. Não, o carteiro não é bom ou ruim. Pode ser É uma desconfortável, comunicação. pode ser desconfortável, mas o nosso sentimento é um mensageiro. Então, o que que ele tá querendo dizer, né? Que é o que eu falei. Eu olho pra mim, o que que eu tô sentindo? Ai, a angústia. De onde que veio a angústia? Ah, foi a conversa com a fulana. Ai, será que foi por causa da fulana ou por causa do tema que era pesado? Aí eu ainda tento ainda ir mais a fundo para ver se é aquela pessoa que estava me deixando assim ou se aquele tema de fato era tipo, mais desafiador ali para mim. Então eu vou sempre tentando aprofundar um pouquinho para entender o que que o mensageiro está querendo me dizer, né? Para eu conseguir trabalhar antes e não tipo E querer só agir. poder olhar que gatilho é esse, o que está acontecendo que está mexendo nesse sentimento, né? E isso que você está falando é tão sério. E se as pessoas elas prestarem atenção nisso de verdade, você vai ver o seguinte: quando eu me conheço e eu percebo nas minhas emoções a origem, né, de um problema, eu vou reconhecer e já vou conseguir resolver a raiz. Então, se eu tenho essa habilidade de resolver a raiz, olha que legal que vai acontecer. Você também consegue identificar quando não é você. Porque assim, ó, tem uma época, Lu, que tudo eu me culpava. Tipo assim, em vez de eu só olhar pra mim, eu já queria assim, não, onde eu errei? Onde eu errei? Eu queria achar, nas relações, eu achava assim que tudo era culpa minha. E isso se torna muito pesado. No desenvolvimento pessoal, a ideia não é que você pense que tudo é culpa sua. Você tem que tomar a sua parte, a sua responsabilidade do que é seu, mas você não pode negligenciar que o outro também tem a responsabilidade que é dele. Eu E tô quando você. parte da minha terapia, Sheila. Tirando Certo? da minha culpa, porque, né, é difícil, gente, assim, aí até que cai uma ficha, assim, tá, na verdade não era nada a ver comigo, tipo, no fim das contas, tu vai perceber não tinha nada a ver contigo. Exatamente. Isso aqui, ó, gente, é tão sério, porque assim, ó, porque senão você fica cega. Você acha que o outro nunca erra e que o outro só aciona gatilho seu. Cuidado, o outro também erra e muito. Então, se você tá bem resolvida com você, você entendeu qual é a sua parte, você também consegue dizer pro outro, mas isso aí não tem a ver comigo. Aí é você que ficou chateado com uma coisa que tem a ver com você. Normalmente não tem a ver com a gente, né? Tipo, tem, claro, tipo, mas assim, normalmente eu tenho visto, assim, é que eu tô falando, por exemplo, de relações mais curtas, de pessoas que não estão disponíveis para se relacionar e eu acabo, ai, o que que eu fiz? Aí não foi, não tem nada a ver comigo. Aí minha terapeuta, tá, por que que alguém não gostaria de ti? Eu fiquei pensando, não tem. Ela sim, exatamente, não tem por que alguém não gostar de ti. É porque a pessoa não está disponível, porque a pessoa.
Aí, tipo, é verdade, né? E no fim vai saber que às vezes tem outra pessoa lá junto, aí tu vai ver que não tinha nada a ver comigo. Então, eu não tô falando de algo profundo, né? De uma relação longa, que claro que a gente tem a nossa parcela de responsabilidade nas relações, não tô tirando nada disso, né? Eu sempre tento trazer qual aprendizado eu tenho nisso, o que que eu posso fazer diferente, mas normalmente essa decisão mostra muito mais essa indisponibilidade do outro ali. Então, tô nesse processo de parar de me culpar, de, de achar o que que eu fiz, procurar as vírgulas, né? Que às vezes as mulheres se maltratam nisso, procurando as vírgulas do que elas fizeram. Isso é muito comum, não só nos relacionamentos afetivos, mas assim, né, com homem e mulher, mas é muito comum na maternidade, no próprio trabalho, a gente ficar assim se chicoteando, sabe? E a gente precisa rever, identificar assim, peraí, tem certas coisas aqui que eu preciso me posicionar, ainda que incomode a outra pessoa, entende? Porque a gente precisa estar tão bem com a gente, você precisa estar tão bem com você, que você tem postura suficiente para poder desagradar as pessoas. E não Porque só, o problema é querer agradar demais. eu lembrei de um atendimento agora, até a mulher se autorizar a mudar de opinião, né? Eu fiz um atendimento que ela tinha dois filhos, um que tinha 3 anos e o outro de 1 ano, e que ela decidiu no início da primeira gestação que eles não iam estudar, eles não iam para a escolinha até os 3 anos. E a casa, tipo, é aquela pessoa que coloca toda a energia no filho, né? Então, assim, a casa era toda para os filhos, tudo em função dos filhos. Ela parou de trabalhar tudo para os filhos, tudo que a gente tá falando aqui, né? Por isso eu até tô trazendo esse exemplo. E aí ela veio para atendimento exausta, né? Esquecida de si mesma, não fazia nada por si, o casamento lá também, né? Daquele jeito. E eu falei, e tipo assim, tá, ela decidiu há 3 anos atrás que os filhos não iam para a escolinha, mas ela está exausta. Por que não pode mudar de opinião ao longo do caminho? Né? Que o feminino também está relacionado a isso. Tipo, o soltar o controle. E aí eu sei, tá, mas tu não tá vendo que não tá dando certo esse formato que tu escolheu? O corpo tá Nossa, eu mostrando. acho que uma coisa muito importante para a mulher é poder mudar de opinião. Nossa, é demais. Eu, ao longo do caminho, mudei muito de visão. Porque assim, a opinião tem a ver com percepção. Se a tua percepção muda, eu até prefiro, eu não gosto muito de falar a palavra opinião. Eu gosto muito de percepção. Porque a vida é um teste, é tudo uma experiência. Você vai experimentando as coisas e você vai errando, acertando. Então a gente tem que parar de se cobrar, achar que a gente vai acertar sempre, achar que a gente não pode dar um furo, sabe? Então, assim, essa. Sabe, a gente tem que aprender, sabe por quê? A rir dos nossos erros. Em vez de você ficar se torturando, se dá risada. Nossa, como que eu fiz bobagem? Tipo, como que eu fiquei com esse cara? Não, tem esse negócio assim, em vez de você se torturar, como é que eu fiquei, namorei tanto tempo com esse cara? Né? Como é que, né? Enfim, como é que eu criei expectativa aqui onde não tinha nada? Ou seja, você ria da situação para aprender. Volta aquela frase, o que eu estou aprendendo? O que me falta aprender? Se você está presa a um passado, por exemplo, tô presa ao meu ex-namorado, tô presa ao meu ex-marido, tô presa num trabalho antigo, tô presa, parece que, ai, como seria legal se eu tivesse lá. Se você está presa, significa que você não aprendeu o suficiente. Porque quando você aprende, você solta. E aí você se move para frente. Uma grande chave para o movimento, para o futuro, para você dar o próximo passo, é a aprendizagem. O que eu preciso aprender? Por isso que eu tomei isso como princípio na minha vida de aprender todos os dias. O que eu aprendo hoje? E outro detalhe, não é só sobre o outro, é aprender sobre você. O que eu aprendi sobre mim hoje? Hoje, por exemplo, hoje, eu refleti que eu aprendi a não botar tudo em ordem. Eu não tenho como organizar tudo, eu tenho que respeitar o tempo das coisas. E detalhe que eu aprendi hoje, não importa o quanto eu organize, vai bagunçar, a vida é assim. Chega alguém lá de fora e bagunça às vezes a tua vida e você tem que lidar com isso com leveza.
Tô fazendo uma analogia, porque hoje estava tão mais arrumadinha a casa, de repente chegou outra parte, outro caminhão, foram 4 caminhões. Aí chegou outro caminhão, e aí eles desarrumaram toda a minha casa de novo. Daí parece que eu voltei dos 10, saca zero. Ou seja, o que a gente aprende sobre a vida? Eu gosto de fazer essa analogia da vida. Não tem o controle. Vai acontecer situações, circunstâncias na vida que vão realmente mexer. E aí, como eu reajo a isso depende de mim. Depende se vai ser com peso, se vai ser com tortura, com autocobrança, ou se vai ser uma diversão. Se vai ser leve, se você vai rir no processo, se você vai aprender no processo. Então, todos os dias é uma oportunidade que você tem de agradecer, louvar a Deus, ver a grandeza de todas as coisas nas pequenas coisas, sabe? Contemplar o sol, a chuva, contemplar a vida em si. Uma coisa tão simples, né? Eu sou bem bobinha, tá? Eu aprendi a ser bobinha. Eu era muito rígida, gente. Eu tinha um coração duro, eu era muito amarga. Luciana, eu tava me lembrando. Quando eu comecei a trabalhar na Malve, eu me lembrei que eu trabalhava num setor, eu tinha uma sala. E aí tinha uma outra sala que tinha umas mulheres, e toda vez que eu ia naquela sala, aí eu recebi um feedback, na época, da minha chefe, dizendo assim, olha, você não tá percebendo, mas toda vez que você vai naquela sala, você reclama de alguma coisa. E aí eu percebi que eu acho que o meu jeito de puxar assunto era, nossa, como tá quente aqui. Nossa, o ar não tá funcionando. Entendeu? Em vez de eu fazer uma coisa positiva, eu fazia uma coisa negativa. Porque eu era mais negativa. E eu era muito pesada, eu era amarga. E aí é impressionante isso. Hoje eu percebo rapidamente uma pessoa que só reclama. A pessoa que fica falando, ai, que dor disso. Ai, que não sei o quê. Ai, choveu. Ai, isso. Ai, aquilo. Tudo reclama. E aí eu percebo que tem a ver com as nossas dores. Quando você vai se curando, você vai aprender a agradecer as pequenas coisas. Então, hoje, você pegar e deitar no seu travesseiro e agradecer o lençol que você usa. Agradecer, sabe, a cama que você tem, o chuveiro que você toma banho. Você conseguir perceber que as pequenas coisas fazem toda a diferença. Não são as grandes coisas que fazem a diferença, são as pequenas. É muito simples. Tira uma coisa. Tira uma coisa, internet. Vê se teu vida não vira de cabeça para baixo. Não, tira a água quente do teu chuveiro. Sabe? Acontece uma coisa simples na tua vida que mexe com o teu jeito, com tudo. Esquece de abastecer teu carro para ver o que acontece. O pior, né, Sheila, é que a pessoa que trata assim o mundo externo também trata assim o mundo interno. E isso é o que mais dói de ver alguém assim. Pensa, gente, como que ela lida com ela mesma? Se é assim, esse olhar para fora, como que é o interno? Né? O quanto exigente ela é com ela mesma, o quanto, ou sei lá, ou mágoa, ou inveja, ou sei lá o que a pessoa sente ali, que isso é só um reflexo, porque a gente sabe, né? Que tudo esse olhar, e que a gente fala que... Aí quando eu vejo alguém assim, eu fico, nossa, quanta dor tem aí dentro, né? Então, essa é a percepção. Essa que você falou agora. Quando a gente olha alguém assim, a primeira percepção é quanta dor. E às vezes a pessoa não percebe que ela faz isso. Ela não percebe, claro que não. E talvez você que esteja ouvindo a gente faz isso e não percebe. Às vezes uma palavra sua pode deixar alguém para baixo. E uma coisa que eu tenho como objetivo de vida é despertar as pessoas. Despertar para que elas vivam uma vida mais leve. Porque isso não é uma garantia de que a vida vai ser fácil, ninguém vai te dar. A vida vai continuar difícil. Vai ter boleto para pagar, vai ter que trabalhar, vai ter que acordar cedo, vai ter que fazer um monte de coisa. Mas pode ser leve. A gente não pode mentir assim que tudo vai ficar muito fácil. Não é sobre facilidade. É sobre leveza. Até porque, por falar bem real, quem quer subir de nível para tudo na vida, quer ter mais dinheiro, vai ganhar complexidade. Quer ter um relacionamento com um homem, a tua vida vai ficar mais complexa. Quer filhos, vai ficar mais complexa. Mas pode ser mais leve, mais próspera. A prosperidade, ela vem com o teu crescimento. E a prosperidade gera complexidade. Isso é fantástico, é lindo, é maravilhoso. E uma coisa que eu queria até convidar vocês, vai ter agora, Luciana, amanhã começa
uma imersão que eu dou de 7 semanas. 7 terças-feiras, chama Uma Nova Vida, que é a 4ª edição. Vai ter amanhã vai ser a primeira aula, que vai ser sobre os traumas infantis, as dores, né, da criança. Aí depois a gente vai trabalhar o feminino, a relação com mãe, com avó, bisavó, com toda essa nutrição do feminino, né, o resgate da verdadeira essência, da força, da natureza da mulher, da leveza, da doçura. Depois a gente vai trabalhar o masculino, como equilibrar o masculino no feminino. Como continuar produzindo, se movimentando, fazendo dinheiro, prosperando com velocidade, só que sem autocobrança demais, com leveza. Porque a mulher pode equilibrar esse masculino e esse feminino. Até porque vocês que são produtivas, que fazem dinheiro e tudo isso, tem o masculino aí. E não vai morrer esse masculino, ele tem que ter o lugar dele. O feminino tem que crescer e o masculino teu interno, ele serve o feminino. O teu masculino tem que servir teu feminino. A tua visão, ela tem que ser feminina. E o masculino executa isso dentro de você. Aí nós vamos trabalhar a relação com o dinheiro, prosperidade, relacionamento afetivo, casamentos e pessoas que são solteiras, relacionamentos, né? A disponibilidade de relacionamento e saúde e espiritualidade. São os temas do DES, entendeu? Que a gente usa. Então são 7 semanas, 7 terças-feiras, ao vivo, online, e as aulas ficam gravadas. Então, se alguém tem que estar no exterior, não conseguiu ver, né, ou teve algum compromisso agora no final do ano, pode ver, fazer os exercícios, tem muito exercício, e depois tirar dúvidas. É bem legal. Fantástico. Eu quero te convidar também a participar. E estou bem feliz a gente poder fazer esse processo, porque tem tudo a ver final do ano, uma nova vida, né? A gente prosperar e olhar para dentro, porque é isso que tu falou. Às vezes a gente não percebe que as nossas escolhas, o nosso posicionamento é um reflexo de dor. Ah, eu tô com medo, dor. Eu tô com dúvidas sobre decisões que eu tenho para tomar, dor. Tô com muita confusão mental, dor. A minha vida tá uma bagunça e eu tô angustiado por causa disso, dor. Tem como curar? Tem. Vai mudar ao teu redor? Claro que vai. Tudo ao redor é um reflexo do que tá dentro. Sempre é um reflexo. A gente tem que aprender, né, Lu, a olhar para dentro para poder espelhar, né, para poder ser esse reflexo. Bom, primeiro eu digo assim, olha para dentro, o que é a minha visão, tá, gente? Eu gosto de olhar para dentro, curar, para achar cada vez mais Deus em mim. Quanto mais eu me curo, mais eu encontro Deus. Mais se revela o Espírito Santo, mais brilha a minha luz, mais apaixonada por Deus eu fico e mais fé eu exerço na vida. E aí pode cair chuva de canivete, que você fica com a sensação de que nada de ruim vai te acontecer. É um nível de coragem, de fé, sabe, que é surreal viver isso. E nós estamos agora também, quero convidar vocês, toda madrugada em oração. Estou no Salmo 142, então faltam 8 salmos para acabar a nossa jornada de salmos. 142 salmos até agora nas madrugadas. Quanta coisa aconteceu nesse tempo, meu Deus do céu. E a gente precisa unificar mais as coisas. A cura emocional, física, sistêmica e o nosso posicionamento também espiritual. Eu tô aqui com uma bandeira despertando e levantando e pedindo guerreiros espirituais, guerreiros de luz. Porque a gente precisa levantar mais pessoas para poder curar o mundo, né? A gente edificar, trazer mais luz para esse mundo. Estamos juntas nessas, né, Lu? Sim. Eu lembro que o meu propósito de vida, quando eu escrevi, há um tempo atrás, num curso que eu fiz, estava lá, ajudar as pessoas a serem pessoas melhores para aumentar a frequência do planeta. Tipo, eu pensei, gente, olha que ousadia que eu escrevi isso. Mas é verdade. Se uma pessoa tá bem, as pessoas ao redor começam a ficar bem, e a outra começa a ficar bem. Eu sei, gente. Deixa eu falar uma coisa aqui que vai parecer talvez um pouquinho de soberba, mas não é. É uma consciência de quem eu sou. Eu tenho tanta clareza da minha luz, mas tanta clareza, que aonde eu piso, eu sempre posiciono assim, ó, haja luz. Onde eu piso, eu digo, eu tô levando luz e prosperidade. É tão real isso, Lu. É muito engraçado.
Porque tem um monte de gente que fala assim, Sheila, que doideira, eu não sei o que que tu tem, mas quando tu pisou aqui, tipo assim, ó, uma loja. Eu vou na loja e começo a vender. Tipo, aquele dia é o dia que mais vende. Eu fui na casa de uma amiga minha, ela tem uma empresa na casa dela. E eu fui nos Estados Unidos na casa dela, assim, Sheila, eu não sei o que que você tem. Eu só sei que em todos os anos da minha empresa eu nunca vendi tanto. O tempo que eu fiquei na casa dela nos Estados Unidos, ela não conseguia parar de trabalhar de tanto pedido, tanta venda, venda. Ela vendia materiais para carros importados, que era peças importadas que são bem raras, muito difíceis de achar. Ela vendeu horror. Sheila, eu nunca vendemos tanto na história da empresa. Aí eu disse, ó, você não faz ideia, eu intenciono isso. Eu digo assim, ó, onde eu vou, eu piso meu pé e digo assim, haja luz, e que nesse lugar o Espírito Santo habite e eu abençoo o lugar, sabe? Eu gosto muito aqui, a gente tem uma. A gente está sempre mudando de uma área, a gente muda muito, né? E a gente não tem o costume de comprar as coisas. A gente vai e aluga porque a gente está sempre em movimento, a gente não sabe onde a gente vai parar. Mas, guria, todo lugar que tá para alugar, que é bom, que eu vou, vende. Acaba o contrato, vende. Gente, é muita prosperidade. O que é? É um posicionamento de decisão que eu tive. Eu não sei, aqui tem alunos meus que sabem que eu falo assim, que o poder sobrenatural do ser humano é a intenção. Se você coloca a intenção, você abençoa. Então, nessa casa dessa minha amiga, por exemplo, nos Estados Unidos, tem um amigo em comum que não estava muito bem. E eu sabia que ele ia visitá-la, ia dormir no mesmo quarto que eu. O que eu fiz? Me ajoelhei, intencionei, ancorei anjos, eu fiz um trabalho de guerra espiritual, fiz um trabalho de luz. Eu e meu marido ali, ó, fortalecemos o quarto. E assim, ó, e declarando que ele ia ficar bem. Sabe o que aconteceu? Eu não contei pra ninguém, só eu e Gilmar sabia disso. Passou um mês por aí, ela ligou pra mim, falou, Sheila, tu não sabe o que aconteceu? Fulano de tal veio aqui e ele dormiu lá no teu quarto, onde vocês dormiram. Ele falou, meu Deus, fulana, eu não sei o que aconteceu. Eu tô tão bem. E ele tava com depressão. Eu tô tão bem, eu tô tão feliz. Eu sei o que aconteceu, parece que uma coisa mudou dentro de mim. O que você fez que mudou? Vai dormir lá. E aí, gente, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Quando você se posiciona na vida e você decide se curar, é muito mais sobre Deus do que sobre você. Porque daí você vive um instrumento, você se torna um instrumento legítimo em todos os lugares. Em todos os lugares. Aqui onde eu tô, por exemplo, eu já tô abençoando, assim, emanando luz para que todo esse ambiente tenha cura. Quando eu tava no hospital, que o Gilmar fez a cirurgia, naquele quarto de hospital, eu abençoei que aquele quarto houvesse cura. Que todo mundo que ficasse naquele quarto fosse curado. Então, cada lugar que eu vou, eu faço isso. Eu vou no hotel, eu abençoo o quarto. Porque eu penso que não é mais só sobre você estar bem. É sobre como que você pode ser um instrumento para o mundo. Isso que você falou de elevar a frequência é verdadeiro. Se você está com uma... Tem gente que fala assim, que entrava na minha casa, né, a família, mas engraçado, eu cheguei com dor de cabeça aqui, na tua casa passou. Só por entrar, né, na casa passava a dor. Por quê? Porque é toda uma unção que a gente carrega e a gente coloca essa intenção, posicionamento de cura, libertação. Então, assim, você também pode fazer isso na sua casa, você também pode fazer isso na sua vida. Tudo que você recebe como dom, como cura, como talento, você pode emanar para outras pessoas. Então, isso é muito importante. Tudo isso começa também, exatamente no tema dessa live, de primeiro começar a se conectar consigo e olhar para si, que é o que as mulheres hoje, às vezes eu atendo, né, pessoas ali que têm filhos e acabam se esquecendo de si, elas vêm tentar ali se resgatar, e é a culpa que elas sentem pela sociedade, porque ouviu não sei o que tem que ser uma boa mãe, que não pode, né, cuidar dela de uma forma mais oculta, mas como se não tivesse essa possibilidade, porque não é a possibilidade, essa autorização mesmo. E aí ela acaba sentindo culpa de fazer por ela, só que todo esse movimento que tu tá falando começa quando a pessoa se conecta com ela. E aí como que faz isso? Se ela não se sente autorizada a cuidar dela, como que vai acessar algo maior?
Se Esse ela, espaço, perfeito. Esse espaço eu tem que acho ser aberto no coração. que, Se né? você, se você não olhar para você, não tem como você viver felicidade, alegria, prosperidade extraordinária. Não tem como. E Uma quais, coisa importante. Sheila, depois traz pra gente esses sintomas para ficar mais claro aqui, tô vivendo isso ou não tô? E sintomas dessa mulher que tá desconectada ali dela mesma, Perfeito. mais prático, Ó, tanto sintomas, por exemplo, dor de cabeça, dor nos ombros, excesso de peso, ansiedade, compulsão alimentar, cansaço. Sabe aquele cansaço que você chega do trabalho e você quer, não aguenta mais você tomar um banho e dormir, ou quer só ficar na Netflix? Ou quando você vai para o final de semana, você quer ficar só vendo TV porque está exausta? a Esse pessoa que não quer cansaço. viver. Ela não quer viver, né? Ela quer ficar. Ela acha que viver muitas vezes é só fazer o que precisa ser feito, como se fosse obrigação. São pessoas que têm muita irritabilidade, pensamento acelerado, estão sempre preocupadas com o depois, pensando em fazer, sem fazer, fazer, pensando em mil coisas ao mesmo tempo, não consegue viver o silêncio. Sabe aquela coisa de ficar quieta, em silêncio absoluto, sem uma música, sem celular, sem nada, em silêncio. Não consegue parar para contemplar. Hoje em dia todo mundo acha que tem TDAH. Mas a verdade é excesso de informação. Você tá com tanta coisa na cabeça. Tem gente que, por exemplo, acha que seu dia foi produtivo, mas não foi, ficou muito tempo no celular. E aí tem tanta coisa na cabeça que parece que fez muita coisa. E na verdade você recebeu demais informação e o teu cérebro ele fica confuso. Porque o teu cérebro não sabe o que é seu e o que não é seu. Ele não tem clareza. Muitas vezes, por isso que a gente tem que tomar cuidado até com o que a gente assiste na TV, porque às vezes ele absorve como você estivesse vendo aquilo. Então, que mais? Controladora, desconfiada. Sabe aquela mulher que quer tudo do seu jeito? Fica conferindo, confiscando. Deixa que eu faço, deixa que eu faço. Quer realizar tudo, quer achar que dá conta sozinha. E aí só se relaciona com homens banana, porque ela tem que tomar a frente, né? Sim, ou o contrário, às vezes o cara é agressivo demais, que é perigoso, né? Que a mulher às vezes acaba sendo forte demais. Acho que os principais sintomas são esses aí, tá? São mais de 100. Eu tenho até eu tenho Uma um lista. teste. Tem um teste, bem legal. Vou achar, vou ver se de repente vou ver se eu consigo achar. Não sei se foi formado em formulário ele. Eu dei num curso Eu quero ver. do feminino, eu dei num curso e aí eu fiz tudo isso aí, os sintomas da mulher, que realmente é terrível. E aí é legal você saber disso, porque quando você percebe que estou sobrecarregada, estou pensando demais, eu estou confusa demais, estou com muitas decisões para tomar, tudo tem que ser eu, estou cansada, estou com dor no corpo, como se fosse normal, toma remédio, não bebe água, não consegue comer com tranquilidade, come vendo o celular, Outra come básica que eu falo muito para minhas alunas também, que é a pessoa não faz xixi porque ela esquece. Eu falo, gente, como. Olha a desconexão com o corpo. Eu falo, começa por onde? Pelas necessidades básicas, eu falo. Começa pelas água e xixi. Começa por aí, porque a pessoa não faz xixi, porque fica segurando e a. parar para almoçar. Tem gente que come um lanche porque não quer perder tempo. Vai lá e come um sanduíche. E aí você está machucando o seu corpo em detrimento de outras coisas. Isso é a ausência de si mesmo. Uma das coisas mais graves que eu vi nos últimos anos, fazendo constelação familiar, foi a desconexão do eu e da alma. Então, muitas pessoas eu tive que fazer esse trabalho. O eu e a alma estavam virados de lugar lá, nem se viam. Então, a alma estava totalmente desconectada do corpo. O teu cérebro toma conta, e porque nós temos que entender que o espírito comanda a alma comanda a mente, que comanda o teu cérebro. Se você é comandada só pelo seu cérebro, você fica sempre reativa à vida. Esse é um sintoma importante. Reatividade. Eu tenho que estar sempre, tem um problema a resolver, tem um problema a resolver. Aí você fica apagando incêndio, fazendo um monte de coisa. Isso é muita desconexão feminina. Vamos olhar para o feminino saudável. O feminino saudável. Uma coisa. Eu fico apavorada
de ver quantas mulheres que escutam a gente sabem disso e não dão um próximo passo. E vivem assim, tipo assim, dá um negócio assim, bem feito. Continua aí, né? A minha mãe, a Luísa Valéria fala muito a frase, né? Precisa perder um pouco mais. Mas às vezes a pessoa, ou vendo o sistema, eu acho aquilo tão comum que eu acho que mesmo perdendo mais, ela se acostumou com aquilo, né? Como se aquilo fosse normal. Tipo assim, eu tava com uma mentorada agora aqui no Pilar Saúde, a gente foi ver crenças dela e que ela trouxe várias coisas de doença que era normal dentro do sistema dela, que ninguém se cuida. Eu falei, isso aí não tem nada de normal, eu não conheço ninguém assim. Tipo assim, o quanto aquilo era crença dela, né? E aí eu fico, tipo, as pessoas estão aqui na live, né? A gente fala disso, eu falei, gente, a pessoa não dá um próximo passo, sabe que tudo isso é sintoma e continua. O que Aí acontece? a pergunta é, você vai acabar o ano do mesmo jeito? Essa é a pergunta que você tem que fazer. De novo, mais algum ano agora com planejamento que não vai cumprir o ano inteiro? E vai para remédio, e vai para isso, e vai para aquilo, tipo, se anestesiando. Eu fico assim, como é que pode? Então, aí que tá. Isso que tu tá falando, isso é uma preocupação. Eu fazia isso, tá? Eu era aquela mulher de aço que eu me anestesiava com muito anti-inflamatório e remédio para dor. Terrível. Se eu tenho uma dor hoje em dia, eu me pergunto o que eu fiz de errado. Onde eu tô? Sistemicamente falando, tô dentro do meu lugar? Aí eu me pergunto, fiz o que eu comi errado? Tudo eu pergunto. Primeiro pergunta é emocional. Pergunto sobre o espiritual, porque pode ser ataque espiritual. Então eu estou sempre consciente do que está acontecendo comigo agora. Eu tenho que saber qual é o meu momento de vida, quais as batalhas que eu estou enfrentando. Autoconsciência. E aí, assim, eu vou falar uma coisa assim, ó, de coração para vocês, assim, ó, de verdade. O meu convite é que você saia do raso. Você quer se curar de verdade? Começa a andar com gente como nós duas. Andar, quando eu digo andar mesmo, tá? Não é ver live de vez em quando. Faz os cursos da Luciana, faz os meus cursos, que eu garanto. Até a gente falou uma vez, né, Lu, da gente fazer um curso juntas, criar um curso juntas, né? A gente podia criar, né, um curso juntas, porque tem tudo a ver, a gente trabalha muito bem junto. Façam os cursos dela, façam os meus cursos, vão ver que é impossível você ficar do mesmo jeito. Porque a convivência nem sempre vai ser presencial. Mas quando você convive, para de escutar tanta gente. Foca. Não escuta 50 mil pessoas. Foca. Porque daí você tem que fazer uma continuidade, sabe? Vamos fazer o que a Sheila está falando, que a Luciana, porque a gente não vai se contradizer. O que a Luciana falar, que a Sheila falar, vai se complementar. A gente trabalha complementar, a gente não faz as mesmas coisas. E aí você vai fazendo os trabalhos. Vai sendo acompanhada nos trabalhos. E vai fazendo o que a gente fala. Os exercícios. Se você fizer na sua vida o que a gente vai te falar, vai mudar. Eu garanto. Porque eu posso dizer, eu tenho mais de 20 mil famílias transformadas, com mais de 80 mil horas de experiência, mais de 20 anos fazendo o que eu faço. Eu garanto que o que eu faço dá resultado. Mas eu não garanto se você não fizer o que a gente pedir para fazer. Ou seja, se você acredita, você vai ter a cura. Agora, se você coloca nas coxas como um monte de coisa, ou seja, deixa eu falar, por isso que eu gosto tanto de curso ao vivo. Eu gosto do ao vivo e gravado, porque no meu curso, por exemplo, esse Uma Nova Vida, que vai ter agora, que começa amanhã, você assiste a aula. Se você faltou, você tem que assistir a aula para poder assistir a próxima, porque é uma sequência. Então não dá para você acumular, vou assistir tudo em um ano, não é assim que funciona. Então a gente faz de tudo para poder pegar na mão, chamar você pelo nome, eu abro a telinha do Zoom, eu falo, Dona Maria, Dona Regina, Dona Fulana, eu chamo vocês pelo nome, eu vejo as histórias de vocês. Se vocês quiserem contar, eu vou olhar, vou ver o campo, vou falar as verdades para você. Só que eu faço isso de todo o meu coração. E quem me conhece sabe o quanto eu entrego. Agora, às vezes acontece, raramente, de uma pessoa não acreditar na cura. Se ela não acredita, eu não posso fazer nada. Não tem como. Agora, eu acredito. Meu Deus, Luciana, o que eu tenho vivido nos últimos tempos de enxergar curas físicas
acontecendo na hora. Cura de coluna, Ah, cura mas de mioma, câncer, cura de fibromialgia, cura como é que é? Síndrome do intestino irritável, curas de casamento, acabando o casamento, cura, sabe? Relacionamento afetivo. O que está acontecendo é uma coisa surreal. Deus está me levando para um outro nível. Não é mais só sobre conhecimento, sobre técnica, é além disso. É sobre unção. Unção. Desde que eu vim de Israel, eu vim em março. Aliás, quero te convidar, Lu. Ah, Lu, vamos! Em março nós vamos de novo para Israel. Vai ser um trabalho de cura e libertação. Vamos Egito, Israel e Dubai. Em março. Depois eu vou te mandar um WhatsApp. Tá? Vamos nessa viagem. Vai ser assim. Nossa, eu voltei de Israel em março. Eu não consegui explicar o que estava acontecendo. Eu fui para um evento em Chapecó para dar uma palestra, e aí eu fui fazer uma banca do meu livro. Começou a ter fila de gente e as pessoas sendo curadas ali. Eu tocava nelas, elas caíam no chão. E começou a ter um processo de cura e libertação. Eu dizia assim: Senhor, o que está acontecendo aqui? Eu levei óleo de unção. Tudo bem, eu orava pelas pessoas. Eu sabia que não era eu, era Deus agindo. Mas o que eu percebo? Eu percebo que quando você tem fé, junto com conhecimento, você consegue acessar outros níveis mais rapidamente. Porque, sabe o que é? Deixa eu falar uma coisa para você que está me ouvindo. Eu sei que eu estou agora levando para um tom espiritual. E também nós, mulheres, nós estamos sendo convocadas a despertar. Porque nós precisamos trazer esse amor para o mundo de volta. E nós temos um dom natural que Deus nos deu de amar em essência. Nós não somos julgadoras por natureza. Nós nos tornamos julgadoras, nós nos tornamos sobrecarregadas, nós nos tornamos chatas. Nós não somos assim. Em essência, a gente é amorosa. Em essência, a gente acolhe as pessoas. Em essência, a gente se ajuda, a gente é cooperativa. Nós não somos competitivas. Não é a nossa essência. Em essência, nós somos frutíferas. Nós multiplicamos tudo que der na tua mão tem que multiplicar. Isso é a essência da mulher. Tudo que colocar na tua mão, toda semente precisa germinar e multiplicar. Esse é o natural. Se a sua vida está travada é porque tu não está sendo feminina de verdade. Tu está se esforçando, está no lugar errado. Tem uma analogia que ficou muito clara para mim, que é assim: imagina a vida como se fosse uma. Sabe aquela tábua de xadrez ou de dama? Aqueles quadradinhos? Você tem o seu lugar na vida, na visão sistêmica. Se você desocupa o seu lugar porque está ocupando o outro, a bênção que cai do céu, a parte espiritual, não vai cair em você, mas vai respingar no vizinho. E aí tudo que você deveria estar recebendo, você não está recebendo, porque você está fora do lugar. Está sendo mãe do seu marido, está sendo mãe da sua mãe, ou você está achando que você é a primeira mulher do seu marido e você, na verdade, é a quinta. E aí você está em posições erradas na sua vida e não está recebendo a bênção, porque você às vezes está exercendo funções que não é para você exercer. Você precisa voltar a olhar para a essência do feminino, essência das suas funções. Você é mãe de quem? Dos seus filhos. Você é esposa do seu marido. Qual é? No meu caso, eu sou a terceira esposa legítima, né? Mas eu sou a quinta mulher do Gilmar. Ele é o meu segundo. Eu tenho que ter essa clareza, sabe? Eu sou a quarta filha. Quem é você? Você é a primeira, a segunda? Se teve aborto, você sabe qual você é na sua linhagem? Você tem que se perguntar, você tem que estudar, você tem que se curar. Numa nova vida, a gente vai fazer vários exercícios para essas curas. Exercícios de ordem, exercícios de liberação catártica, de ressignificação de trauma. Na verdade, eu gosto muito da descarga primal. Não da catarse em si, como o Freud trabalha. Eu gosto da descarga primal, que é com a ressignificação junto. Nós vamos trabalhar tudo isso em 7 semanas. Ou seja, a gente vai entrar em janeiro trabalhando isso. Então, a ideia de a gente poder, junto com os trabalhos da Lu, com o meu trabalho, você será acompanhado por pessoas competentes e pessoas que vivem o que estão falando. Então, assim, a gente não quer que você fique achando que a gente está dando bronca e que você tem que fazer as coisas sozinha. A gente está querendo ajudar. A gente está aqui para ajudar. Amanhã eu vou dar um workshop também, o Resgatando o Feminino. Ai, que legal! E aí
também, né? Vai ter que acessar a mãe ali, acessar os sentimentos. E aí, já é a segunda vez, terceira vez que eu dou esse workshop. Eu dei alguns anos atrás. E aí eu fico olhando, gente, como que pode ter que ensinar a ser mulher a acessar tudo que tu já tem? Olha como a gente se perdeu no caminho, né? Por questões de dor, Verdade. por questões, né, de ocupar fora do nosso lugar, querer tratar o marido como trata o funcionário, querer tratar, né, o marido como trata o filho. Então, cada função tem uma postura interna diferente. É isso que as pessoas precisam saber, né? Mas sempre que eu dou esse workshop, eles veem como que pode ter que ensinar a fazer xixi, ter que ensinar que falar, né, o óbvio, que tu tem que tomar água. Mas, amor, deixa eu te falar uma coisa. Realmente, só que eu também tive que aprender tudo isso. Não, Eu também não tomava água, eu mas também não fazia xixi, hoje eu também tinha separação de mente e corpo, eu não tinha consciência do meu corpo. Tudo isso eu tive que aprender. eu nem Lá, quando eu tava na Malve, quando eu tinha olhava. 20 anos, 20 e poucos anos, meu Deus do céu, eu trabalhava 17 horas, 15 horas às vezes no dia e esquecia que existia banheiro, que existia comida. Eu sei, Eu era muito louca. mas hoje olhando, tipo, como que pode ter que ensinar, né, a tu acessar, olhar, tá, que sentimento eu tô sentindo, é angústia, é medo, é porque, né, Sheila, teve uma sessão de mentoria que eu fiz que me caiu uma ficha aqui, que é óbvio, né, mas que eu passei um livro para minha mentorada sobre sentimentos e aí, enfim, o que que faz, como que é aquele sentimento. Ela falou, Lu, o resumo do livro eu não sei nada sobre sentimentos. Aí eu fiquei com, né, a anteninha mais acesa sobre isso e que pouquíssimas pessoas sabem identificar o sentimento. E tipo, e é a coisa mais séria que tem. Ele é a nossa, que eu digo muito que é a nossa bússola, que direciona aí os caminhos. E se eu não consigo nem nomear, como é que eu vou saber a origem ou o que está me dizendo se eu não consigo identificar? E talvez aquele é um sentimento comum que a pessoa vive todos os dias e que é tão comum que ela já nem sabe que aquilo é um sentimento. E, né? E faz o quê? Então, o trabalho é esse de resgatar o feminino, né? Eu falo tanto que até o emblema do meu portal é uma mulher e um monte de seta virada para ela, que é exatamente, eu falo muito, né? Voltar as setas para mim. Porque sair desse seta masculino, de o que as pessoas querem, o que o mundo quer, o que eu quero, o que eu tô sentindo, né? Então, o único caminho é esse, voltar as setas pra gente, que é energia, atenção, prioridade, claro, sem se perder das responsabilidades, obviamente, né? Mas não precisa dar conta de tudo, né? De fazer tudo ao mesmo tempo. Eu lembro que eu tinha uma mentorada, eu atendo muitas mulheres assim, né? Que são muito aceleradas, como que faz para se organizar? E, tipo, não é. Aí as pessoas acham que é não fazer, e não é não fazer. Só que é fazer uma coisa de cada vez, não precisa ser 10 prioridades, né? Tá, tipo assim, a minha mentorada tinha que contratar alguém porque ela viu que ela estava sobrecarregada, tinha que fazer uma sessão de fotos, tinha que fazer uma ação comercial. Assim, tá, nessa semana você vai fazer uma coisa só. Não precisa agendar e, né, a sessão de foto, contratar e treinar e não sei o quê tudo na mesma semana. Tu não é sobre não fazer. E acho que as pessoas, muitas vezes, confundem isso da não ação. O feminino não é não ação, é organização, é uma coisa de cada vez, estar presente ali numa coisa de cada vez. Então não é sobre não ação, né? Às vezes as pessoas até trazem, meu marido não faz nada, ele é super feminino. Não, ele é infantil, porque o feminino não é não fazer nada. Ele está infantilizado lá, né, no lugar da criança, esperando a mãe fazer. Mas porque Nossa, pelo contrário, o feminino é multifunções. multifunção, Só que tem que ser ordenado, tem que ser com cautela, com um uma presente busca de presença, sem essa autoexigência maluca que a mulher tem de si mesma. de perfeição, E outra coisa rápido. é admitir que você não está sozinha, que você precisa de ajuda, e aliás, isso é humildade, tá?
É humildade você pedir ajuda. Às vezes você quer fazer tudo sozinha e querer fazer tudo sozinha, dar conta de tudo é arrogância. Então a gente tem que admitir que precisa pedir socorro muitas vezes, né? É isso aí. Lu, Sheila, já estamos aqui 1h30 já. é muito divertido. Adoro, adoro. Por isso que eu falei, a gente tem que dar uma aula um dia juntos, fazer uns exercícios, dar uma parte, da outra parte, vamos criar um produto para ajudar essas mulheres voltadas para o feminino, porque tanto as minhas alunas como as tuas alunas, a gente une forças para que acesse os dois mundos aí, né? Você no lugar aí do seu momento de vida, eu no meu momento de vida, e aí a gente pode ajudar essas pessoas. Vamos pensar depois, porque eu acho que a gente tem muita coisa boa para oferecer. Com certeza. Eu quero agradecer, é muito bom estar com você, te amo de coração, conta comigo sempre, viu? Precisar de alguma coisa. Obrigada pelo. E vocês que estão aí, quem não me segue, me segue. Quem não segue a Lu, que é meu seguidor, segue ela aí, porque nós temos conteúdos muito legais e uma oferta aí de produtos maravilhosos para ajudar você a se curar e viver uma vida mais leve. Isso aí. Obrigada por aceitar o convite nessa semana aí tão turbulenta aí para ti. Obrigada mesmo. Ai, mas vai estar muito bom agora. Até descansei nessa live. Uma delícia. Bom. Obrigada, Lu. Prazer, viu? Um beijo no coração. Beijo para todos vocês, gente. Até mais.